Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Danilo, é um grande prazer estar aqui com você novamente e com todos aqueles que nos acompanham. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre o filme Estrelas Além do Tempo, que é baseado no livro Hidden Figures, ou Figuras Escondidas, que é da autora norte-americana Margot Lee Shetterly. O livro é do ano 2015, porém ele teve o seu filme lançado em 2016 nos Estados Unidos e em 2017 aqui no Brasil sob o título Estrelas Além do Tempo. Esse filme vai falar de três figuras, de três mulheres muito especiais, que é uma história real, efetivamente falando, que durante a Guerra Fria, na década de 60, foram pessoas muito importantes durante todo o processo da corrida espacial. Bem, a ideia não é esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas e tampouco falar de aspectos técnicos do filme, mas sim abordar de maneira filosófica algumas cenas, alguns exemplos, o contexto histórico também e, claro, extrair elementos úteis e práticos para as nossas vidas. Bom, José Roberto, para começar eu gostaria que você fizesse uma sinopse do filme para a gente compreender um pouco do que se trata, a história, os personagens também. Perfeito, Danilo. Desde o começo do filme, nós vemos que o foco central são em três personagens, né? Três mulheres, a Dorothy Vaughan, a Mary Jackson e a Kate Johnson. São três mulheres afrodescendentes e elas são computadoras da NASA. Ou seja, vamos nos explicar que elas exercem um trabalho muito importante na NASA, na época em que praticamente é um desafio americano conquistar o espaço antes dos russos, antes da antiga União Soviética. Para isso, claro, né, os cálculos têm que ser muito precisos e como ainda não existem os supercomputadores que vão ser inventados e desenvolvidos nas décadas seguintes, esses cálculos eles são efetuados por grupos de mulheres e de homens, né, que seriam os computadores. E essas três mulheres pertencem justamente a esse grupo de computadores. Elas vão ter muitos desafios justamente porque, como afrodescendentes, elas são, ao mesmo tempo que o trabalho delas é necessário, principalmente o da Kate Johnson, né, que tem um papel mais destacado, trabalhando com o grupo de pesquisas espaciais, ainda assim elas são, digamos assim, tratadas com muito preconceito, são, digamos assim, menosprezadas pelos seus colegas de trabalho, né, no seu intento de crescer profissionalmente. E elas vão enfrentando isso com muita, digamos assim, com muita nobreza, com muita força, mas sem recorrer a qualquer tipo de violência. Então são muito gente como a gente. E é claro que todo o filme vai ser desenvolvido com base nessas lutas que elas vão enfrentando para se superarem, se firmarem bem no campo profissional, porque elas também são americanas, né? Então para elas também é uma questão de orgulho de fazer bem o seu trabalho e assim contribuir com a sua sociedade, com a sua nação, na realização desse grande sonho. Bom, José Roberto, como você bem lembra, o filme como tônica principal tem essa ideia de superação de provas, ou seja, ambas vão passar individualmente e coletivamente por provas muito semelhantes, porque estão vivendo o mesmo karma, digamos assim, ou seja, há um preconceito racial muito forte na época, é um momento muito duro da história da humanidade, quando a gente se detém a estudá-lo, percebemos aí um conflito humano, não é? Que a tônica justamente é a questão racial. Enfim, elas enfrentam muitas provas, há muitas cenas de superação, de amizade, de companheirismo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas primeiras cenas, lembrando também, claro, da percepção que se tem logo de início da Kate Johnson como uma menina prodígio, de ambas também se desenvolvendo no seu trabalho, tendo as suas experiências. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É isso mesmo, a mais talentosa de todas acaba sendo a principal delas, né, Danilo, que é a Kate Johnson, e é mostrado um pouco da infância dela, que ela já tinha um talento, esse talento foi reconhecido pelos seus professores, foi reconhecido pelos seus pais, e sempre foi muito incentivada a desenvolver a sua capacidade, a sua genialidade matemática.
Tanto que na primeira cena do filme mesmo, né, quando as 3 personagens adultas aparecem, elas são tratadas com um certo desdém por um policial que as acha muito estranho 3 mulheres afrodescendentes, né, paradas com um carro quebrado na estrada, e elas acabam se colocando como funcionários da NASA, né, e que participam desse esforço para conquista espacial. Inclusive uma cena muito interessante, né, que o policial ele olha para o céu, as 3 personagens acompanham o seu olhar sem saber muito bem o que ele está buscando, e ele então confirma com ela: vocês trabalham para a NASA? Sim, a gente trabalha para a NASA. Bom, então vamos lá que eu dou uma carona para vocês, né? Então ele vai na frente, conduzindo elas para que elas não cheguem tarde no seu trabalho, que é uma cena muito inusitada e as 3 se divertem muito com isso. Bom, com relação às cenas, né, Danilo, estão todas muito interessantes. Vale a pena enfatizar que, como você colocou, né, os desafios que elas vão enfrentar são muitos relacionados à sua profissão. Esse desejo de serem boas profissionais, né, de fazerem bem os seus trabalhos. Eu creio que uma das cenas que muito me chama a atenção é justamente a da Cat Johnson, quando ela vai trabalhar para o Al Harrison. Exatamente, Daniel, quando ela vai trabalhar para o Al Harrison, e ela trabalha com um grupo de engenheiros, e a função dela é justamente verificar se os cálculos são precisos. Então eles entregam os cálculos todos rasurados, tornando o trabalho dela muito difícil. Ela não pode nem utilizar a mesma cafeteira que eles separam uma cafeteirazinha michuruca, ela tem que ir atrás da sua água, ela mesma tem que fazer o seu café, enfim. Inclusive uma das cenas mais chocantes do filme é que ela não pode frequentar o banheiro desse prédio, então ela tem que andar uma boa distância, quase 1 quilômetro, até encontrar um banheiro próprio para os afrodescendentes, né? Para as pessoas de pele negra, e depois tem que voltar correndo, o que acaba gerando muito desconforto perante o Al Harrison, né? Porque ela nunca está no seu lugar quando ele precisa. E quando ela finalmente entrega os cálculos para ele, os cálculos já estão ultrapassados, já não podem mais ser utilizados, e todo o esforço, todo o sacrifício daquilo que ela fez é jogado fora. Sem dúvida, e é importante você lembrar isso, porque para quem não assistiu o filme, e também para quem assistiu, não é? Ela tem que refazer essas informações, porque como são muito dinâmicos os dados, esse tempo que ela perde faz com que aquilo que ela desenvolveu, que ela trabalhou muito laboriosamente, se perca, porque ela não teve tempo hábil para mostrar isso para o Al Harrison, que é interpretado pelo Kevin Costner, e que é um chefe também que precisa dar um respaldo, evidentemente, para a sua hierarquia, para os seus superiores. Então ele percebe essa falha, só que é interessante a postura que a Kate tem. Ou seja, a Kate Johnson tem uma postura de muita dignidade, de muita resignação. Ou seja, eu gostaria que você falasse dessa postura dela, porque é algo que na vida, no ambiente de trabalho, enfim, na escola, às vezes na família mesmo, a gente passa pelas mesmas provas. E ela coloca 2 virtudes que eu entendo que são fundamentais: a resignação e também a dignidade ante essa prova. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a gente vê o valor da Kate Johnson e também das 2 amigas dela, né, Danilo? A Mary Jackson e a Dorothy Vaughan. As 3, como a gente já colocou, né, elas são menosprezadas nos seus afazeres, né? Para a gente ter uma ideia, a Mary Jackson, quando ela pleiteia ser engenheira, ela precisa fazer uma solicitação em juízo para estudar numa escola de homens brancos, justamente porque a burocracia no seu ambiente de trabalho não permite que ela siga os canais normais que as outras pessoas que querem se especializar como engenheiras possam utilizar, né? Então, para ela é mais difícil. A Dorothy Vaughan também. Chega um momento em que ela, dignamente, né, para a gente ter uma ideia, no setor de computadores negros, né, como são chamados, ela já tem categoria para ser supervisora, mas ela é sempre preterida e sabotada pelos seus superiores. E chega um momento em que ela percebe que, com o advento dos computadores IBM, né, tanto ela como os outros computadores, em algum momento vão perder o seu emprego. O que ela faz?
ela toma a dianteira, ela aprende a linguagem das máquinas e é uma das primeiras e únicas pessoas na NASA que conseguem operar essas máquinas que, bom, hoje para nós computadores são coisas que a gente coloca em cima da mesa, né? Mas naquela época não, eram monstros gigantescos, né? Com uma linguagem desconhecida, um mecanismo pouco conhecido também, porque uma coisa é aquilo que os técnicos imaginam nos seus laboratórios, outra coisa é a máquina pronta, né? Então a Dorothy, ela é muito perspicaz nisso, ela acaba aprendendo essa linguagem da máquina IBM, ensina isso para suas colegas de tal maneira que ela e as demais se tornam imprescindíveis. E é claro que a Kate Johnson ela não fica atrás disso, né? Tanto que no momento de chuva em que ela está voltando do banheiro toda molhada, finalmente o Hal Harrison a confronta e ela coloca assim, olha, me desculpe, mas não existem banheiro para pessoas de cor negra nesse edifício, eu tenho que andar quase 1 quilômetro embaixo de chuva. Levando os cálculos comigo, trazendo eles comigo, né, o que é muito desconfortável. Então, a gente vê a expressão da personagem quando ela diz assim, desculpe se às vezes eu preciso me aliviar. Né, e isso faz com que o Hal Harrison ele acabe com essa situação, né, e bane essa questão de banheiros segregados e para que ela use qualquer banheiro, né, de preferência um próximo da mesa dela, né? Ou seja, a gente vê que é um filme que retrata muito bem as dificuldades, né? Mostra a crueza, mostra a frieza do ser humano, né, nessa época, nessa questão, mas também mostra pessoas bastante dignas, né, unidas e buscando superar essas questões de uma maneira bastante sem apelar para a violência, né? Se sentindo magoadas muitas vezes, mas sabendo dar um passo a mais para superar essas questões. E justamente isso tudo que eles passam coletivamente é algo que é relatado ao longo do filme, ou seja, é uma experiência comum, dado o momento histórico em que eles vivem. E é muito curioso a conduta que o Al Harrison tem também, porque ele, como chefe, evidentemente, ele tem que dar o exemplo, evidente, dentro do contexto do filme, dentro do contexto que o filme relata a história, porque ele é aquele primeiro que deve estar à disposição para fazer os trabalhos, para dar um pouco mais de si, tanto que ele liga para a esposa dizendo, olha, eu vou ficar mais tempo no trabalho. E os demais seguem o seu exemplo. Eu gostaria que você falasse dessa cena e do que ocorre posteriormente, porque é muito importante compreender isso e o que a gente pode extrair dessas experiências que eles têm em conjunto naquele momento. Sim, Danilo, a gente está falando de uma época que é o auge da Guerra Fria, né? É uma guerra entre o bloco ocidental e o bloco oriental, e na visão dos ocidentais, na visão dos americanos, os russos estão na frente, né? Eles colocaram o primeiro satélite em órbita, colocaram o Yuri Gagarin em órbita, e o Hal Harrison, então, ele, como um americano, ele faz toda uma puxada emocional mesmo, uma chamada emocional às pessoas. Por que eles conseguiram isso antes de nós? Porque eles são mais inteligentes? Eu não acredito nisso. Porque eles têm melhores meios técnicos? Também não concebo isso. Então o que nós precisamos é de mais esforço e mais trabalho. Claro, com outras palavras, né? Como só esse grande ator, o Kevin Costner, ele consegue bem inspirar, né? E então, realmente, ele dá o exemplo, liga para a esposa, inspira e motiva todos aqueles que trabalham com ele a fazer a mesma coisa. Inclusive uma cena muito interessante, né, que a gente começa a perceber uma mudança de sentimento com relação a Kate Johnson, porque um colega passa o telefone para que ela também ligue para a sua família e também, se for necessário, passar mais 1 hora, mais tantas horas ou varar a noite. E é muito interessante isso, Danilo, porque, claro, Danilo, percebamos o seguinte, foi uma época bastante complicada, né? Mas como uma ideia muito maior, né? Uma ideia de sociedade, de nação, une pessoas, né? Para que elas deixem as suas diferenças de lado, como você colocou aí, né? Deixem a sua vida pessoal de lado em prol de um objetivo comum, né? Um objetivo que entendem que é maior para que cada um deles. Então isso é muito bonito. É porque talvez a gente não conheça nenhum filme do outro lado, né? Do lado da antiga União Soviética, demonstrando, mas por esse lado também nós veríamos isso, né? Seriam sonhos. Tanto um lado como o outro tinham de se superar.
E, de certa maneira, hoje, né, passado esse momento, a gente percebe como aquilo que foi construído, aquilo que foi conquistado, de alguma maneira, conscientemente ou inconscientemente, nós saibamos isso, faz parte do nosso dia. Então é muito interessante essa ideia de grandes sonhos, né, de grandes ideais, de grandes objetivos, que quando está presente na vida, no coração das pessoas, faz com que as diferenças, aquelas pequenas picuinhas, aquelas pequenas rusgas sejam colocadas de lado para que a grande meta seja atingida. E esses fatores são importantes porque nós percebemos isso ao longo do filme, sobretudo nessa parte final, que eu gostaria que você falasse agora, como você já sintetizou muito bem as cenas anteriores, nós temos aí essas experiências somadas, temos muita aproximação entre os personagens, ou seja, estão imbuídos dessa ideia que eles têm que contribuir, desse feito que eles têm que realizar, e aparece o Glenn, que é um personagem muito interessante no filme, que é o que estará no voo. E ele tem uma confiança muito grande pela equipe, sobretudo pela Kate Johnson, nos números, no trabalho que ela realiza. Porém, os computadores ali, as pessoas que trabalhavam foram substituídas pelas máquinas. Então, elas já não estão mais fazendo efetivamente o trabalho que faziam antes. Porém, o Glenn ele pede para que ela confira os números que as máquinas têm colocado. Então, eu gostaria que você falasse dessas cenas e do que nós podemos aprender com tudo aquilo que vai ser colocado mais para o fim do filme, porque são experiências coletivas, experiências mais intensas, mais fortes, de confiança, enfim, há muito que se extrair desses momentos finais do filme. Sim, o trabalho da Kate praticamente tinha se encerrado, né, Danilo? Até porque os computadores IBM já estavam operando graças a Dorothy Vaughan. Então, ela foi dispensada lá de trabalhar para o grupo de pesquisas espaciais. E o dia do lançamento do voo do Coronel Glenn está chegando. E é interessante que, apesar dos supercomputadores estarem em funcionamento, surgem divergências com relação aos dados. É muito interessante que o ponto muito sensível desse colocar o astronauta em órbita é o momento exato em que essa nave ela deve desacelerar para poder reentrar com segurança na atmosfera, né? A Kate Johnson, ela resolve esse problema não usando os cálculos analíticos muito avançados, mas usando a velha matemática numérica, o que é muito interessante. Ou seja, isso traz sobre ela muita confiabilidade. E quando os computadores divergem com relação a que momento de reentrada segura é esse, o Hal Harrison tem a seguinte conversa com o John Glenn. Bom, os computadores deram uma diferença. Você decide se nós continuamos ou não. Ele pergunta isso até porque é a vida do astronauta que está em risco, né? E ele que, como você bem colocou, né, Daniel, ele sempre foi muito respeitoso com relação na verdade, a todos os funcionários que, por trás das câmeras, dos holofotes, né, não vão ao espaço, mas estão auxiliando nessa empresa. Ele sempre foi muito reconhecido com relação a isso. Ele disse para o Hal Harrison, fala com aquela garota, a inteligente, né, porque se ela confirmar os cálculos, nós voamos. E a cena é muito interessante porque o Hal Harrison coloca os cálculos na mão de um mensageiro que sai correndo atrás da Kate Johnson, a encontrando no velho edifício onde ela trabalhava, né, com os outros computadores. Ela rapidamente faz as contas e sai correndo até o centro de controle da NASA. E lá ela tranquiliza o Hal Harrison e o John Glenn de que os cálculos estão certos, né? Ela confirmou os cálculos que vão permitir essa viagem segura do astronauta, ele poder orbitar ao redor do planeta e voltar em segurança. É claro que por problemas técnicos da nave, né, acabam não completando as 7 voltas programadas e apenas 3, mas o retorno se dá em segurança por conta da precisão e beleza dos cálculos matemáticos. E praticamente a cena final, né? E como você bem colocou, o Hal Harrison ele já está se preparando para
uma nova rodada de trabalhos, uma nova rodada de desafios, porque o objetivo agora é levar o homem à Lua, coisa que nós sabemos vai acontecer 8 anos depois, em 1969. E de certa maneira, né, relembrando um pouquinho o diálogo que a Kate teve com o Hal Harrison alguns momentos, alguns meses antes, né? Na época, ele buscava inspirá-la justamente porque para ele não era uma questão de colocar um homem em órbita. Ele já se via em órbita junto com esse astronauta. E agora, quando ele pergunta para ela assim, aí, nós vamos à Lua? É a vez dela responder com o mesmo bordão. Bom, nós não vamos à Lua, nós já estamos lá. Que é uma cena muito, muito, muito bonita e muito impactante, né? É um planejar para o futuro, é um continuar trabalhando para superar novos desafios. E esses desafios, José Roberto, são muito importantes para que a gente cresça como seres humanos, aprendamos a nos conhecer, a nos relacionar, a conviver bem consigo próprios e, consequentemente, conseguirmos, de maneira madura, de maneira literalmente humana, aprendermos a convivermos como sociedade, como um grupo humano, como uma grande família humana. Quando a gente vai estudar a história do cinema e também a história da humanidade, mas através do cinema encontramos filmes como Conduzindo Miss Daisy, Um Grito de Liberdade, A Lista de Schindler, enfim, clássicos do cinema que retratam essa questão racial. E nós percebemos ali que, se mostramos isso para uma criança, é difícil de uma criança compreender como havia banheiros separados para pessoas de uma cor ou de outra, escolas também separadas, ou seja, o apartheid africano. Isso é algo profundo, esse preconceito não é novo, porém há questões filosóficas a compreender aí. Eu gostaria que você falasse da filosofia nesse processo, para que nós consigamos entender o que é o preconceito, superá-lo e aprendermos de fato a convivermos bem como seres humanos, independente de suas culturas, religiões, cores e etc. Só complementando, porque quando nós estudamos a história recente da humanidade, estamos falando de menos de 70 anos atrás, quando o filme é relatado, é algo novo historicamente falando. Então o preconceito não é algo novo. Na história da humanidade já encontramos isso em outros períodos e eu gostaria justamente que por isso você aprofundasse um pouco mais o tema para a gente compreender não só esse período histórico que estamos relatando, mas também um pouco de uma história maior do que nos ensina sobre o preconceito e o que podemos, claro, aprender de tudo isso que temos vivido ao longo de tantos séculos. Não só com relação a esse momento, mas em todos os momentos, em muitos momentos históricos, né, Danilo? Acho que algo que nos ressalta, olhando de um ponto de vista filosófico, né, é que quando o ser humano, um grupo humano, uma sociedade humana sabe colocar grandes diferenças de lado, né, muitas coisas maravilhosas podem ser feitas, né? O filme nos mostra um pouco isso, né? Nos coloca uma lente de aumento sobre alguns personagens, mas talvez nessa situação o que a gente possa fazer, né, é afastar um pouco essa lente para ver as coisas de mais distância, né? E perceber que época é importante, né? Importante porque, apesar do conflito de duas sociedades que viviam se fustigando sob o perigo de uma guerra nuclear, tanto de um lado como do outro, o ser humano ele buscava realizar um sonho muito antigo, né? Que era chegar ao espaço, chegar à Lua. A nossa época é que perdeu um pouco essa capacidade de ver o valor dessas coisas, né, Danilo? Eu fico pensando que se tal empreitada tivesse acontecido numa Grécia clássica, né, as pessoas iriam escrever poemas sobre essa conquista do espaço, escrever canções, né, iam celebrar, iam comemorar, como aliás, né, quando gregos, romanos, egípcios, eles tinham metas em comum à sua frente, colocavam essas diferenças de lado, né? Quantas coisas maravilhosas. Você citou alguns filmes aí, deixa eu citar um também, né? Que é Os 300, né? Que já teve várias versões de filmagem aí no decorrer da história, mas que demonstra, por exemplo, os espartanos, guerreiros profissionais, lutando com outros povos da Grécia, colocando as suas diferenças
diferenças de lado, né? Diferenças de cidade, diferenças de religiosas, diferenças de patriotismo de lado, para, por exemplo, impedir que Xerxes dominasse a Grécia. Então a gente percebe que em qualquer época da humanidade existem diferenças e que quando os povos, sociedades coerentes, sociedades inteligentes se esforçam através das leis, através da educação, através da filosofia, através do humanismo, para colocar essas coisas de lado, quantas coisas maravilhosas podem ser feitas. E futuramente essas coisas vão inspirar poemas, vão inspirar canções, vão inspirar a juventude, vão inspirar atos de nobreza, atos de honra. Nós temos na nossa época, por exemplo, a conquista espacial, que aconteceu aí na década de 60, 70, mas onde é que estão as canções, onde é que estão os poemas, onde é que estão os jovens se inspirando nesses feitos, para superarem também as suas dificuldades, os seus próprios preconceitos, os seus próprios comodismos, para se sentir trabalhando pela humanidade. Então, acho que uma das lições filosóficas que eu vejo, um ponto de vista filosófico, que a gente pode ver sobre esses acontecimentos é isso, que são diferenças que dificultaram mais um processo. Não impediram, mas dificultaram. E são acontecimentos também que poderiam nos inspirar muito ainda hoje para, através da técnica e da eliminação de diferenças, eliminarmos também a fome, eliminarmos também um pouco da miséria. Então nós percebemos que a década de 60 ela foi rica num tipo de preconceito, muito claro, Mas as nossas décadas atuais, os nossos anos atuais, também são ricos em muitos preconceitos que nos impedem de superarmos as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios desafios, tanto no nível individual como também no nível coletivo. Sem dúvida. E quando a gente fala desse preconceito, nós podemos perceber em uma analogia com o nosso próprio corpo físico. Por exemplo, as nossas células, os nossos órgãos, dos quais o nosso corpo é composto, eles têm uma finalidade, há uma ordem, há uma essência para que eles funcionem de tal maneira. Porque se um corpo não funciona bem, naturalmente estaremos enfermos. Mas um corpo são, os órgãos funcionam de maneira ordenada, de maneira plena. Ou seja, eles não fazem aquilo que eles querem fazer, fazem aquilo que é bom para o corpo de acordo ao seu dever dentro do nosso próprio corpo. E aí nós estamos falando o quê? De uma harmonia, de uma funcionalidade. Tudo na natureza funciona dessa maneira. E quando nós interferimos no processo, podemos encontrar ao longo da história da humanidade as catástrofes, pestes e os problemas culturais, sociais que nós temos que enfrentar, advindos justamente desse não entendimento de uma ideia de unidade. Ou seja, o preconceito não é novo. Ele é algo antigo. E quando nós nos detemos a estudar, nós percebemos que há uma causa para isso. Porque o preconceito é aquilo que acontece dentro de uma falta de compreensão mais profunda do que é a vida, do que é o outro. Então eu gostaria que você falasse sobre isso, José Roberto, porque elas nos inspiram muito, as personagens, porque elas superam isso dando uma resposta muito digna, muito moral, muito valorosa. E nós, quando vamos estudar a história da humanidade, percebemos, por exemplo, na cultura romana, essa ideia da fraternidade, essa ideia da concórdia independente da cor da pele. Ou seja, é algo que já foi vivenciado e é algo que ao longo dos tempos tem se deteriorado e umas pessoas, achando-se superiores às outras, em detrimento do seu semelhante, têm colocado essa questão como uma tônica fundamental e feito isso que tem acontecido ao longo da história, esses enfrentamentos, esses ódios, separatismos, que não é o que nós deveríamos fazer, evidentemente. Então, eu gostaria que você falasse da filosofia nesse processo de compreensão disso tudo e de uma vivência mais humana. Sim, Danilo, e sem querer arrogarmos que estamos com a verdade toda, vamos dar um ponto de vista filosófico, e para dar um ponto de vista filosófico a gente pode começar falando sobre uma grande filósofa do século XIX, chamada Helena Petrovna Blavatsky, que é muito interessante, Helena Petrovna Blavatsky, uma pessoa só, sofreu bastante preconceito na sua época também,
porque além de mulher, além de russa vivendo nos Estados Unidos da América, né, ela começou a falar de uma coisa que não era muito corrente, né? Ela começou a dar todo um resgate do antigo esoterismo, tanto do esoterismo grego, egípcio, tibetano. Então ela foi uma pessoa sempre muito, digamos assim, altruísta, mas foi tratada também com muito preconceito, tanto por parte da sua própria sociedade, a sociedade russa, como por parte dos americanos, como também por parte das igrejas, como também por parte da ciência. Enfim, tudo aquilo de conhecimento que ela trouxe, né, a respeito de uma própria história muito anciã da humanidade, porque ela passou 3 anos no Tibete, né, lá estudando com antigas tradições, trazendo essas antigas tradições, adaptando a linguagem para a nossa época, para mostrar que, na verdade, o ser humano ele é muito mais antigo do que ele concebe. Ela acabou dando digamos assim, um contexto histórico, né? Bastante simbólico, claro, né? Bastante esotérico, claro, explicando a origem de cada uma das atuais etnias que existem sobre o mundo, que é uma coisa por si só muito interessante. Como eu digo para você, né? Estamos tratando de um ponto de vista filosófico, não de um ponto de vista assim, de que é a verdade absoluta. Mas é muito interessante, né, Danilo? Porque é uma coisa de tão grandiosa, ela inspira nós a refletirmos sobre as nossas diferenças humanas, as nossas diferenças em termos de sexo, em termos de cor de pele, de uma maneira muito, muito inusitada. Para que a gente comece a perceber justamente isso que você colocou, né? Que dentro de todos nós, independente da cor de pele, do sexo, da religião, das diferenças ideológicas, existe algo muito mais belo, algo muito mais profundo, e podemos aproveitar a nossa vida, podemos aproveitar as nossas dificuldades, podemos aproveitar as nossas experiências, né? Para ir aflorando essa verdadeira fonte da generosidade humana, do amor, da fraternidade, da compreensão, e isso é algo muito interessante. Isso que essa grande filósofa resgatou para os tempos modernos, como você mesmo colocou, né? Os romanos eles já foram muito exemplo disso. Historicamente, a gente sabe que os romanos não eram povos perfeitos. Eles tinham muitas problemáticas que eles mesmos, no seu contexto histórico, eles não conseguiam resolver. Mas eles são assim uma espécie de povo que são um exemplo de tolerância, né? Em Roma existia um lugar chamado Panteão, né, que tinha a representação simbólica dos deuses adorados em toda a sociedade, que conforme Roma ia se ampliando, ia fazendo parte da sociedade romana. E estava ali o panteão, né, como uma representação de que de qualquer lugar do Império Romano você fosse até Roma, ali você iria encontrar uma representação da sua divindade. Roma conquistava politicamente, mas não conquistava culturalmente. Ou seja, eles se colocavam num determinado território, aquele território pagava imposto, claro, né? Tinha uma administração política romana, mas as crenças, os costumes, a religião, isso cada um cuidava de acordo com com o seu melhor entendimento. Então é isso, nós vemos que existem épocas na história e existem sociedades que deram pequenos ou grandes exemplos de não é porque nós somos diferentes do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista ideológico, isso precisa ser algo que nos afaste. Ou pior ainda, né, que gere segregação, né, que gere diferença. Essa ideia da diferença como algo que separa, ela foi nascendo um pouco na Idade Média, né? Por causa das intolerâncias que ali surgiram. Mas existem exemplos como esse de Helena Petrovna Blavatsky, né? Que retrata na tradição uma história muito anciã de como surgiram as etnias,
né? E existem exemplos muito práticos e históricos, como os romanos, de que sabiam reconhecer a civilização dos povos que iam conquistando e fazendo com que, num determinado momento, esses povos fizessem parte também da sociedade e da civilização romana. Justamente, isso trata-se de agregar e não de separar. É muito curioso porque quando a gente olha para a história do passado, a gente olha muitas das vezes, com o preconceito que a gente tem existente no período atual e com toda aquela carga de ódios e rancores que nós temos hoje, que são acumuladas através da ignorância, através dos tempos, através de uma falta de visão filosófica, fraterna, ou seja, de olhar para a história com o coração aberto, olhar para o nosso semelhante com o coração aberto, sem enfrentamentos, ou seja, buscando compreendê-los, assim como também temos que ser compreendidos. E por isso é muito importante a filosofia, para que a gente tenha uma visão mais ampla e profunda e literalmente verdadeira, no sentido de olhar para as coisas como elas são e não como nós queiramos que elas sejam. E isso é algo que é maravilhoso, é mágico e é extremamente profundo, porque nós vemos que podemos enfrentar qualquer adversidade com valor, com humanismo, com o coração aberto e com uma ideia de fraternidade muito clara, não só na nossa mente, mas sobretudo em nossas ações diárias. Assim, Danilo, é por isso que filosofia foi e sempre será, até em termos de etimologia, né, busca de sabedoria. Por quê? Né? Porque é uma maneira de nós pessoalmente, de nós através da transmissão do que a gente vai entendendo isso, né? É uma maneira de nós irmos adquirindo conhecimento, é uma maneira de nós irmos adquirindo cultura, né? E é muito bom quando nós temos conhecimento e nós temos cultura, porque isso pode ser compartilhado. O ser humano, ele é fantástico quando ele busca o conhecimento para cada vez viver uma vida mais digna, uma vida mais nobre, algo que também é muito bonito nesse filme, né? A Dorothy Vaughan, por exemplo, né, quando ela descobriu que iam trocar os computadores humanos por computadores IBM, né? Ela não se revoltou, não. Ela foi atrás de conhecimento e ela compartilhou esses conhecimentos com as suas colegas, né? Tornando-se assim uma peça-chave para a NASA, né? Ser bem sucedida. A mesma coisa, do ponto de vista filosófico, a mesma coisa, né? Quando o ser humano tem um conhecimento, principalmente um conhecimento que ajuda ele a relacionar a origem do homem, a origem das nossas diferenças, a origem interior dos nossos valores, né? Isso faz com que cada vez a gente queira saber um pouco mais. Cada vez nós tenhamos mais cultura. E cultura é maravilhoso, né? Porque faz com que a gente converse com o outro. Como é que nós podemos dizer, né? Conversemos com o outro do ponto de vista de valores muito mais amplos. É muito diferente da questão da ignorância, né? Não ignorância como falta de escolas, mas ignorância como elementos que levam, às vezes, como você mesmo colocou, nas sociedades muito avançadas, a comportamentos que fazem com que as pessoas percam a sua dignidade. É isso, né? Percam a sua dignidade humana. E essa ideia que você fala da dignidade humana é muito interessante, porque quando a gente fala de cultura, às vezes nós imaginamos que a cultura é simplesmente entretenimento. Não se trata disso, se trata de cultivar valores, cultivar algo que seja atemporal, bom não só para um período histórico, mas sobretudo para um período que virá depois. Ou seja, valores que vão valer por todos os períodos históricos. Isso, sim, isso existe. É como nós dizermos hoje que o amor está morto. Pode ser que nós não o vejamos como ele é. Pode ser que nós não vejamos a justiça. E como dizia Sócrates, não é pelo fato de que nós não vejamos a virtude exercida na prática, isso não quer dizer que ela não exista. Ela existe sim. Porém, há que sermos melhores, mais dignos e mais atentos para captá-la e honrá-la na prática, como diria Helena Blavatsky. Ou seja, nós podemos compreender que a cultura implica em que, quando nós vamos conversar com alguém, um exemplo prático, que vem de um outro estado, de um outro país, nós perguntamos quais são os valores que eles têm, ou seja, quais são as coisas que eles gostam, quais são os valores que os seus avós lhes ensinaram. Ou seja, a gente está falando aí de cultura, de cultivo de valores. E isso todo ser humano tem. E é muito interessante isso porque isso nos leva a uma ideia de ideal de vida, ou seja, de compreender aquilo que é ideal para todos nós como seres humanos, que é justamente o que eu gostaria que você falasse sobre a perca desse ideal. Quando nós não temos um ideal fraterno e humano,
cada um de nós luta por aquilo que é melhor e que é mais interessante pessoalmente. Gostaria que você falasse dessa importância de um ideal na vida de todo ser humano. Sim, Danilo, e esse exemplo que você deu, ele foi bastante esclarecedor até com o que eu queria dizer como cultura, né? Cultura como elementos de abertura, elementos de querer conhecer o novo, de querer se enriquecer cada vez mais. E se enriquece com o igual? Não, não é com o igual, né? É com o diferente. Se enriquece com aquele que tem algo que você não tenha e que pode se complementar, né? É como se quiséssemos que os dedos das mãos tivessem todos o mesmo tamanho. Exatamente. A riqueza de cada dedo é importante, né? E os 5 juntos conformam uma mão, exatamente isso, né? E essa visão, né, é dada pelos ideais, né? Por esses grandes sonhos que inspiram a um homem, inspiram a uma mulher, inspiram a um grupo, inspiram uma sociedade. Exatamente, inspiram a toda uma coletividade humana, que é algo que está para além de questões pessoais. Exatamente. A gente vê, né, do lado aqui do filme que nós estamos tratando, Estrelas Além do Tempo, o que é que um grande sonho, né, que compartilhava toda uma nação, apesar dos problemas interiores e exteriores que eles tinham, né, o que é que isso não lhes possibilitou fazer? Eu acho que isso é muito bonito nesse filme. Mostra de perto 3 personagens, né, como você bem colocou, né, como nós estamos colocando, numa época muito dura em termos de preconceito racial. Ainda assim, o sonho, entre aspas, né, o sonho americano aconteceu. E se nós estamos falando, nós estamos falando de sonhos, né, Daniel, de ideais apresentados por grandes mestres da humanidade. Né, mestres como Platão falava muito da questão da justiça, que quando as pessoas se unem ao redor de um ideal de justiça, de humanidade, de fraternidade, elas se tornam melhores, elas se tornam mais fortes, se tornam mais dignas, se tornam mais, digamos assim, cada vez mais elas têm mais identidade de quem elas são, isso é muito importante. Né? Elas começam a trabalhar altruisticamente, não apenas pelo seu grupo familiar, mas pelo grupo humano cada vez mais amplo que a cerca. Né? E isso é muito enriquecedor. Muito dessas antigas sociedades, né? O Egito de Ramsés, Roma, em alguns períodos, a Grécia, em alguns períodos, foram grandes, né? Nos deixaram grandes legados, porque tinham grandes ideais, né? Que não contemplavam somente aquilo que era bom para eles individualmente ou para eles como sociedade. Contemplava aquilo que era bom como humanidade. Né? Tanto que a gente está estudando alguns elementos de Platão até hoje, né? Porque o que Platão falou de justiça ainda é válido. A gente, quando quer falar de felicidade, olha, tem muitos bons filósofos, mas vamos falar de Aristóteles. Quando a gente quer falar de ordem humana, ordem social, vamos falar de Confúcio. Né? Por quê? Porque eles apresentaram grandes ideais. Quando a gente nos aproximamos desses ideais, nos aproximamos como pessoas, e isso nos dá uma maior certeza de que a nossa ação e o nosso trabalho também está sendo benéfico para a humanidade. Sem dúvida. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast, agradecendo mais uma vez a presença do professor José Roberto e, claro, desejando que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Foi um grande prazer conversar sobre filosofia e Estrelas Além do Tempo com você e com todas as pessoas que muito carinhosamente nos ouvem. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Você pode também nos acompanhar através das nossas redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia à Maneira Clássica, pode nos contatar através do site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Andante Sostenuto.